A gente vai dar sequência ao que começamos na última semana, que é uma série que fala sobre o processo da fé. E na última semana a gente falou sobre estar desbloqueando e destravando a nossa fé. Eu não sei se você estava aqui na última semana, mas eu tenho certeza que se você estava, sua fé foi destravada. E se você não veio, eu declaro que a sua fé vai ser destravada agora, em nome de Jesus. Que você vai ter os seus ouvidos destravados, em nome de Jesus, para ouvir a voz do Senhor. Amém? E hoje a gente vai estar falando sobre caminhar em fé. A gente falou primeiro sobre destravar a fé, então agora a gente vai começar a caminhar sobre a fé. Amém? Deixa eu marcar o tempo, que eu sempre esqueço de colocar aqui, senão eu passo. Amém? Vaso, pode colocar o fundo. Amém? O tema de hoje é esse, caminhando em fé. E caminhar em fé, gente, é manter os olhos em Jesus em meio à tempestade. É disso que nós vamos falar hoje. E trocar o foco de Cristo pelas circunstâncias é permitir que a incredulidade te governe. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Amém? A partir do versículo 22, abra a sua Bíblia, eu vou lendo aqui. A gente vai ler essa passagem toda até o versículo 33. E a passagem começa dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. Amém? Aqui na Bíblia, Pedro ele não é apresentado talvez como um super-herói distante, mas como um discípulo real. Talvez até muito próximo a mim e a você. Às vezes eu me pego pensando sobre os discípulos e eu penso com qual deles eu sou mais parecido. E muitas das vezes eu me pego pensando que talvez seja com Pedro. Alguém ali um pouco impulsivo, às vezes até explosivo, mas era alguém que era completamente apaixonado por Jesus. Mas mesmo assim Pedro ainda estava em processo. E talvez você chegou aqui hoje completamente apaixonado por Jesus, mas ainda vivendo um processo. Talvez na última semana você realmente destravou a sua fé, mas agora você continua nesse processo da fé. E nós vamos chegar na próxima semana e você vai entender o que acontece depois que você desbloqueia ela e começa a caminhar por cima dela. E Pedro ele representa pessoas também que já tiveram encontros genuínos e verdadeiros com o Senhor, mas que já deram passos de fé, pessoas que começaram a caminhar em fé, mas por algum motivo não conseguiram sustentar a fé em meio à trajetória, em meio à caminhada. É muito mais difícil você sustentar a fé no caminho do que simplesmente dar o primeiro passo em fé. E é isso que essa passagem vai nos mostrar. Na primeira pregação a gente falou, realmente sobre a fé estar bloqueada. Ela pode estar até presente, mas bloqueada. E hoje nós vamos aprender que mesmo destravada, ela precisa ser vivida e preservada. Amém? E a Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram exemplos ali de fé, sobre caminhar em fé. Abraão, ele sai da sua terra sem saber para onde queria. Ele só recebe uma ordem para sair e ele vai. Moisés, ele marcha diante de um mar que estava fechado e o mar se abre. Mas ele começou, ele deu o primeiro passo, ele iniciou a caminhada. Josué, ele também avança vendo muralhas, e Davi, ele corre contra um gigante que era muito maior do que ele. E hoje Deus está te chamando para começar a correr também para cima desses gigantes que estão vindo te enfrentar, ou até que já apareceram na sua frente. Comece a caminhar em direção a eles com fé que você vai vencer cada um deles. E Pedro, ele entra nessa linha. Ele começa a caminhar em fé, e talvez até muito parecido com você, ele nas suas decisões, nas suas emoções. Então,
Se em algum momento na sua trajetória você acabou achando que você até deu um passo de fé, mas no meio da jornada você acabou deixando a fé de lado e sentiu que começou a afundar, essa palavra hoje é para você. Porque Pedro, ele anda sobre algo que não faz sentido algum, mas o recurso sobrenatural ele sabia que não viria nele. O recurso natural que existe, ele sabia que ele precisava buscar em Jesus. Ele anda sobre algo que não faz sentido nenhum. Vamos pensar que aqui tem um monte de água, não faz sentido eu colocar meu pé aqui e tentar andar. Não fazia sentido isso. Era sobrenatural. Mas ele sabia que ele não ia conseguir se não fosse o Senhor. Ele tinha uma palavra, vem! E ele começa a caminhar. Ele vai em direção ao Senhor, porque ele busca o recurso no Senhor e não nele. E talvez você ainda não começou a conseguir seguir a sua jornada de fé, porque você talvez ainda está pensando que vai ser do seu jeito, que você vai conseguir da sua forma. Talvez você está buscando força em você, dentro de você, mas essa força vai vir lá do alto, só ele, porque é algo sobrenatural. Amém? No 22, no versículo, vai dizer: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é: entre no barco e comece a travessia da fé. Para você começar a caminhar em fé, primeiro você tem que aceitar esse convite de Jesus e entrar dentro do barco. Ele não faz um convite aqui, ele ordena. E logo ordenou Jesus. Era uma ordem. O contexto aqui dessa passagem é que João Batista, ele tinha sido, se você for ler na Bíblia um pouco antes, João Batista acabava de ser decapitado e o Senhor, ele vai para um deserto com os discípulos e chegando lá, talvez ele queria, acho que descanso, mas quando ele chega lá, as pessoas começam a pedir para ser curado, ele começa a curar enfermos ali, e ali é que ele realiza o milagre da multiplicação dos pães. Então ele não teve ali um certo sossego quando ele chega, e depois disso os discípulos estão lá com ele, ele chama os discípulos para irem para um outro lado. Então, não importa o que ficou para trás, não importa o que havia acontecido, ele chama os discípulos para avançar. O Senhor hoje ele está te convidando realmente para entrar no barco e começar a caminhar no sobrenatural. Parar de viver o natural e começar a viver o que você só vai conseguir viver debaixo da palavra dele. Então, se o Senhor já te ordenou que você vá para o barco, comece a sua caminhada, então, entrando no barco. E entrar no barco é você sair da sua zona de conforto. Entrar no barco é você sair do que é cômodo e confortável para você. Para viver em fé, você não pode estar confortável. Você precisa sempre, para evoluir, sair da sua zona de conforto. Eu voltei agora, fiquei 1 ano falando que ia voltar para o ginásio, eu voltei. Mas eu precisava voltar. E isso era sair da minha zona de conforto. E eu sei que só assim que eu vou conseguir evoluir. E é igual um músculo. Se eu estou ali, eu começo no ginásio, eu pego um peso hoje, um dia isso deve ficar confortável, eu preciso ir aumentando a carga. E quanto mais eu evoluo na questão da quantidade da carga, mais eu vou crescendo também. O músculo vai crescendo, ele vai sendo fortalecido. E assim somos nós também. Então a gente não pode estar numa zona confortável. Você cresce quando você sai do confortável. Amém? E caminhar em fé não significa que terá ausência de tempestade. Lá no 24 vai dizer: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a tempestade, meus irmãos, elas não era ali um sinal de desobediência. Eles tinham acabado de fazer o que o Senhor lhe tinha ordenado. Foi o próprio Jesus que falou para eles: entre no barco. Eles entram no barco, eles estavam em obediência, e mesmo assim a tempestade vem. E talvez você está passando por tempestade e querendo encontrar um motivo, achando que você é o problema, talvez achando que você está em desobediência, mas não, é um processo que você precisa viver. A tempestade virá mesmo em meio à obediência. Os discípulos estavam lá somente porque Jesus mandou. E na Escritura, na palavra, a gente vai encontrar também outros exemplos disso. Abraão, como eu falei antes, ele começa a caminhar em fé, mas Abraão ele passa fome em certo momento. José, ele é fiel ao Senhor, mas mesmo assim, ele é preso. Paulo, ele foi super obediente. Mas ele não só enfrentou tempestade, como também enfrentou naufrágios. Estando debaixo de obediência. E talvez você está enfrentando uma tempestade, passando no meio de uma ventania, talvez você até enfrentou um naufrágio, mas você agora está pensando:
O que eu fiz? E a resposta de Deus é: você não fez nada de errado, você está debaixo de obediência, você está fazendo o que Ele te mandou, mas agora você precisa continuar forte, porque a obediência, ela não irá eliminar essas tempestades, mas ela vai garantir o propósito do Senhor se cumprindo na sua vida, mesmo em meio a elas, mesmo em meio à tempestade, o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida, porque o vento contrário, ele não tem o poder de anular a palavra de Deus. Não há nada que o inimigo possa fazer e tentar contra você que possa anular a palavra que já foi liberada sobre a sua vida. O vento era contrário ali naquele momento, mas a ordem de Jesus, ela continuava extremamente válida. E a fé, ela não interpreta a vontade de Deus. Nós falamos disso já na última semana. Ela não interpreta a vontade de Deus pela circunstância, mas ela se sustenta na confiança da palavra. Então, na circunstância em que eles estavam vivendo ali, não havia motivo para ter fé. Pedro não havia motivo para ter fé ali, a não ser que tinha Jesus chamando ele. Esse era o motivo de fé, tinha uma palavra, vem. Mas as circunstâncias não eram favoráveis para ele acreditar que ele iria conseguir andar sobre as águas. Amém? E outro ponto aqui é que Jesus ele vai se manifestar no tempo certo. Mas a quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite ali era o momento mais tarde da noite. É o momento em que as forças humanas já estão esgotadas. É onde o cansaço já bateu, é onde você já não está aguentando mais. E é aí que o Senhor se manifesta na sua vida. Assim como foi com Israel também, que viu o mar se abrir quando já não tinha mais nenhuma saída. Quando eles chegam lá, não tinha mais o que fazer, é o momento onde o mar se abre. Então talvez você está nesse momento já da quarta vigília na sua vida, cansado, exausto. Você está olhando e falando, nessa situação eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Nas minhas forças não vai dar jeito, eu não consigo. Mas é nesse momento em que o Senhor se manifesta na sua vida. Agora sim, irmão, você está tranquilo? Então aguenta mais um pouquinho. Aguenta. Mas tenha certeza que na hora que ficar difícil, ele vai aparecer e vai te sustentar. Amém? Porque Jesus ali, ele andava sobre aquilo que estava ameaçando os discípulos. O mar que apavorava os discípulos era o caminho que o Senhor andava. Talvez o que está te assustando hoje é o caminho que Jesus está trilhando para você andar. E isso, de alguma certa forma, pode estar te apavorando. Mas ele fala na palavra, ei, não temais, eu sou contigo. Então não temas, amém? E aquilo que nos assusta, pode ter certeza que não assusta ao Senhor. E aquilo que nos limita, também não limita ao Senhor. Pode nos limitar, nós somos limitados, mas Ele não. Ele pode fazer infinitamente mais, além das nossas limitações pessoais. E o que acontece no texto? Em certo momento, né, quando os discípulos eles veem Jesus, eles falam, é um fantasma. E gritam com medo. Porque muitas das vezes o medo ele pode distorcer a sua percepção espiritual. Você está tão paralisado, tão travado pelo medo que você não consegue avançar em fé. Você está paralisado pelo medo e você começa a confundir as coisas. Eu não estou falando de quem nunca tinha visto Jesus, não. Os discípulos andavam com ele. Eles estavam com ele o tempo inteiro ali. Eles olharam para ele, mas eles estavam tão assustados, com tanto medo, que eles não conseguiram reconhecer quem ele era. E talvez o Senhor está se manifestando para você, mas você está com tanto medo, você está deixando as coisas externas falarem tanto mais alto no seu ouvido, que você não consegue perceber Ele falando com você. O medo faz você interpretar errado a presença de Deus. E isso acontece também com Israel lá no deserto, quando eles olharam para os gigantes e esqueceram das promessas. Talvez tenha tanto gigante aparecendo na sua vida, você está esquecendo de tudo que já te foi prometido. Todas as promessas que já foram feitas para você, talvez você está se esquecendo por causa dos gigantes que estão vindo aparecer. E onde o medo, ele começa a governar, a fé começa a enfraquecer. Então você não pode alimentar o medo, você precisa alimentar a sua fé. Porque se você continuar alimentando o medo, você vai começar a olhar para os gigantes, vai começar a olhar para a tempestade e vai começar a ver de uma forma muito maior do que ela realmente é. Eu tenho certeza que por maior que seja essa tempestade, por maior que seja o desafio que você está enfrentando, o Senhor é maior que ele, amém? Lá em 2 Timóteo 1,7 vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele não deu um espírito de temor para você. E a fé ela vai nascer na voz de Jesus e não no cenário. Jesus fala assim,
Porém falou-lhes logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A fé responde à palavra, porque a tempestade, ela continuava. Em meio à tempestade veio uma voz, veio uma direção. Então, mesmo em meio à tempestade, ainda tem uma solução, que é uma direção que o Senhor pode te dar. Em meio à tempestade, em meio aos problemas, existe uma direção. Mas essa direção não vai vir através do que você acredita. Vai ser uma direção que vai vir do próprio Senhor para você. Isso é uma coisa também que conecta a gente na primeira mensagem, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ele ouviu ali Jesus chamando, falando para ele: vem! E ele começa a ir. Mas enquanto a sua audição espiritual ela está desalinhada, você vai viver uma fé morta. Mas a partir do momento que a sua audição espiritual estiver alinhada, a sua fé vai continuar permanecendo viva e você vai continuar a sustentar a sua fé em meio ao caminho. E outro ponto, que aqui nós somos ovelhas do Senhor, amém? Tem ovelhas de Deus aqui, amém? Todo mundo, glória a Deus. Em João 10, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você precisa ouvir a voz do Senhor, porque Ele está falando com você. Não só agora nessa noite, Ele está falando com você o tempo inteiro, amém? E caminhar em fé. Gente, eu estou dando uma acelerada aqui, porque o tempo está acabando aqui. E ainda tem o louvor, pode ficar calmo aí, viu? Vai passar do horário um pouquinho, vocês me perdoam. Caminhar em fé é sair do barco. Começar a travessia da fé era entrar no barco. Agora, para você caminhar em fé de verdade, você precisa sair de dentro dele. Amém? Da mesma forma que sair da margem era algo desconfortável para ir para um outro nível, você agora precisa sair de dentro do barco para avançar para um nível mais superior ainda, para um nível mais difícil. No versículo 29 vai dizer: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A fé sempre vai envolver algum tipo de risco. Pedro, ele sai do lugar que todos haviam ficado. Vamos falar de novo de Abraão. Ele sai da terra dele, onde todos ficaram lá. Talvez você precisou tomar uma decisão que trouxe riscos para você. Mas é aí que entra a fé. Mesmo em meio aos riscos, mesmo em meio às incertezas das circunstâncias daqui da terra, você tenha uma certeza que é a palavra do Senhor sobre a sua vida. O barco, ele vai representar ali uma falsa segurança. Eles pensavam que dentro do barco eles estavam seguros, mas eles não estavam. Porque o barco, ele não parava a tempestade. O barco não tinha esse poder. O que tinha o poder de parar a tempestade era Jesus naquele momento. O barco simplesmente dava a sensação de controle para eles. Porém, uma fé verdadeira, ela vai trocar o controle por uma dependência. Se você começa a fazer as coisas achando que está sob o seu controle, você para de depender do Senhor. Mas Deus quer você na dependência dele, não na sua própria dependência. Se você começar a caminhar na sua própria dependência, as coisas vão parar de acontecer. Vai chegar um momento em que as coisas não vão mais avançar. Você vai achar que está confortável ali do jeito que está. Eu não preciso mais de nada, não preciso mais de ninguém. Às vezes você pensa: eu não preciso nem mais do Senhor. Por quê? Porque a sua situação já está boa. Você já concluiu os seus objetivos, mas você não está aqui na terra para concluir os seus objetivos. Você está aqui para viver o propósito do Senhor para a sua vida. E os planos deles podem ser diferentes do seu, mas eles também são muito maiores do que o seu. Amém? E para caminhar em fé, como a gente tinha falado, não pode alimentar o medo. E esse é o motivo de Pedro, em certo momento da passagem, ele não conseguir continuar prosseguindo a caminhada dele. Porque ele alimenta mais o medo do que a fé. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, é o que diz o texto, Pedro, ele não afunda por causa do vento. O vento já existia antes. Quando ele sai do barco, a tempestade já existia, a ventania já existia. Então não é o vento que afunda ele, o que afunda ele é a falta de fé. É quando ele deixa o medo falar mais alto. O vento já estava lá e ele afundou somente quando ele mudou o foco. Quando ele tira o foco dele, de Jesus, é quando ele começa a afundar. Olhar para a tempestade em vez de olhar para Jesus é incredulidade. E a gente não pode justificar a nossa incredulidade como se fosse prudência. Como assim? Talvez tenha algo muito ilógico para você começar a viver. Tipo andar sobre as águas, é algo muito ilógico. Não faz sentido nenhum.
E aí você justifica a sua falta de fé, a sua incredulidade com prudência. Aí você fala, mas é mais prudente eu não avançar. É mais prudente eu não fazer isso. Porque você não está crendo que é possível que isso aconteça, porque parece improvável. Mas se você tem uma palavra declarada sobre a sua vida, você precisa avançar, porque isso não é imprudência, você está sendo muito prudente. É o Todo-Poderoso falando para você, ei filho, vai, avança, que eu estou contigo. Não existe imprudência, se é o Senhor que está ordenando você avançar. Então isso é incredulidade. Então não justifique a sua incredulidade como se fosse prudência. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro caminhava. Mas quando Pedro começa a olhar para o vento, Pedro começa a afundar. O louvor pode começar a se preparar, se quiser. Que eu já estou quase caminhando para o fim. Meus irmãos, Jesus, em certo momento, depois que ele deixa o medo tomar ele e ele começa a se afundar, Jesus socorre. O texto vai dizer que estendendo a mão, o Senhor ele traz o socorro. Mas juntamente com o socorro, também vem um confronto. O texto vai dizer, e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Aqui fica explícito, claro, é o próprio Jesus falando. Não foi o vento, foi a dúvida, foi o medo. O vento já existia. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Se foi eu que lhe ordenei, vem! Mas o importante é que Jesus ele não abandona quem vacila. E ele estende a mão imediatamente. Eu não sei se você tem vacilado muito ultimamente. Eu não sei se você vacilou demais nos últimos tempos. Mas mesmo que você tenha vacilado, pode ter a certeza que ele vai sempre estender a mão para você. Imediatamente. Mas Jesus, quando ele começa a tratar, quando ele fala, ele trata na raiz. Ele deixa bem claro, não foi o vento, foi a dúvida. Assim como ele também tinha feito já com Tomé. Jesus, ele não rejeita, mas ele te amadurece. Talvez o processo vai ser até difícil, mas eu tenho certeza que será um processo de amadurecimento para você. E a fé que caminha, ela produz adoração. O texto vai dizer, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Toda experiência de fé, meus irmãos, genuína, ela irá terminar numa revelação. E toda revelação verdadeira de Deus, ela precisa terminar em adoração. Você precisa sempre, ao fim de uma conquista, glorificar o nome do Senhor. Na última semana a gente estava falando aqui sobre pessoas que recebem bênção de Deus e não querem contar, fica preocupado, falando que não vai contar por causa das pessoas. Não, quando alguma coisa acontecer, você conta, você glorifica, você dá honra, dá glória para Ele. Eles reconheceram, eles falam, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconhecem. Meu irmão, pode tirar aqui. Eles reconhecem quem Jesus era. És o Filho de Deus. É verdadeiramente o Filho de Deus. E para você entender aqui, Pedro, ele não volta nadando para o barco. Ele volta com Jesus caminhando sobre as águas. Então ele vai, mas ele volta depois de novo caminhando sobre as águas. E eu estava vendo definições de fé, a gente já falou aqui sobre uma fé bíblica, né, que está lá em Hebreus. Mas existe outra definição de fé também que eu estava estudando e me pegou muito essa semana que a gente pode definir. Talvez outra definição de fé seria, e alguém te perguntar, você pode responder assim, falar, Vitor, o que é fé? Você pode falar, fé é manter o meu foco em Jesus, mesmo em meio à tempestade. E a falta de fé, o que é?
A falta de fé é, em meio à tempestade, eu focar mais na tempestade do que em Jesus. Vamos fazer uma ilustração fácil que eu já estou quase acabando. Se você não entendeu, você vai entender agora. Vamos imaginar que Jesus está ali naquela bateria. E vocês todos aqui são uma tempestade que está acontecendo. E aí, eu preciso caminhar. Aqui é um mar cheio de água. E Jesus está lá. Mas enquanto eu estou aqui caminhando e mantendo meu foco, ó, Jesus está ali. E eu estou olhando para Ele. Eu continuo prosseguindo para o alvo em direção a Ele. Eu não caio, eu não paro. Mas se em algum momento, irmão, vou voltar para cá. Se em algum momento, você pode ficar de pé já. Eu vou me distrair com vocês agora levantando, amém? Aí vocês é a tempestade e Jesus está lá. E aí eu começo a caminhar aqui, ó. Caminhando eu tô caminhando. Só que em um certo momento eu me distraio. E eu começo a olhar para a tempestade. Foi igual o Pedro. Aí ele começa a se afundar. Ele começa a baixar e quando vai ver ele precisa. Socorro! É a oração mais rápida que alguém pode fazer. Não dá nem tempo de ficar fazendo muita coisa. Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, ele já fala, Jesus, socorro, me socorre. Porque ele já estava lá embaixo afundando. Mas a palavra vai dizer que o Senhor, ele lhe estende a mão e tira ele de volta. E faz ele continuar depois caminhando sobre as águas para voltar até o barco. E talvez nessa noite o Senhor está chamando você para dar um passo de fé e começar a caminhar sobre as águas. Mas você ainda não está conseguindo acreditar, você não consegue ver. Mas o Senhor está falando para você, filho, vem! Da mesma forma que ele falou com Pedro naquela noite. O Senhor, ele vai aparecer no momento certo e vai fazer você voltar a respirar. Mas você nem precisa afundar. A palavra já está aí para a gente aprender com ela. Se existe uma palavra liberada sobre a sua vida, creia que você vai andar sobre as águas. Creia que se você parar na frente do mar, quando não tiver mais saída, Ele abre o mar para você passar. Porque Ele é o Todo-Poderoso e só Ele que pode fazer isso. Amém? Entenda que você está na dependência do Senhor. Não é do seu jeito, não é na sua força. É do jeito dEle. E com a força que Ele tem, que Ele vai fazer você a começar a ver milagre. Que Ele vai começar a fazer você viver maravilha. Aquilo que te preocupa tanto nessa noite, o Senhor está falando, ei meu filho, isso que te assusta é o caminho por cima. O que está te assustando, o Senhor está dizendo, isso está debaixo dos meus pés, eu estou acima, amém? Então Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço nessa noite, que o Senhor venha sobre a tua igreja, Pai, e que o Senhor faça, Pai, que nós possamos cada vez mais andar em fé, Pai, que nós possamos, Pai, caminhar sobre as águas quando o Senhor ordenar, Pai, e que se for necessário, Pai, nós acreditamos também que o mar será aberto para que nós possamos passar, e que a partir de hoje a nossa fé, ela não será uma fé morta, ela será uma fé viva, e nós vamos caminhar em fé, continuaremos caminhando em fé, crendo que nós começaremos a colher os frutos disso, que os sinais e maravilhas que já acontecem vão continuar acontecendo em nossa vida, em nome de Jesus. Lá em Marcos, essa passagem também é contada, só que ele conta de uma outra perspectiva. E ele fala que o Senhor do alto do monte, ele vê o momento em que eles estão ali aflitos. E que na hora certa o Senhor vai até o encontro deles para trazer a calmaria. E talvez nessa noite você chegou aqui com uma tempestade gigantesca sobre a sua vida. E o Senhor está aqui para te dizer, ei, não temas. No momento certo, eu vou entrar com a provisão. Se eu lhe ordenei para você caminhar, se eu lhe ordenei para você vir, eu sou o mesmo Deus que te tranquiliza para dizer que eu vou te sustentar, mas não tenha medo, amém? E eu queria deixar um convite aqui agora para você, e que você, talvez que não aceitou ainda esse Senhor como seu único e suficiente Salvador, e quer tomar essa decisão hoje de forma pública aqui. Você quer o reconhecer como o Senhor da sua vida. Você quer começar a ter uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às tempestades. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida
A partir de hoje, eu quero andar debaixo da tua palavra e viver as tuas promessas para a minha vida. Ainda de olhos fechados, faz essa oração também. E eu, que me afastei, hoje eu volto para os teus caminhos. Deixo de lado toda a incredulidade para começar novamente a caminhar em fé com o Senhor. Amém? De olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, erga uma de suas mãos, a gente quer te conhecer. Tem alguém aqui? Ou talvez você que acabou se afastando dos caminhos e hoje pretende voltar à casa do Senhor. Esse momento é propício para isso. Isso é um lugar profético para você tomar essa decisão sem constrangimento algum. Tem alguém aqui? Amém? Temos alguém? Amém? Glória a Deus. Vem aqui na frente, mas para orar por você. Glória a Deus. Aplaude a Jesus. Traz ele aqui, irmão. Aplaude a Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nesse exato momento, está acontecendo uma festa lá em cima no céu. Quando alguém vem para Jesus, acontece uma festa lá. E se tem festa no céu, tem festa aqui na terra também. Então eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, você vai virar. E você vai ver uma família que está pronta para te ajudar, que vai te acompanhar, para você não se afundar, para você não cair, para você continuar sempre fortalecido, te acompanhando e segurando na sua mão toda vez que for necessária. Amém? Então conta comigo, amém? 3, pode virar, seja bem-vindo, sua nova família, sua nova casa, a gente está aqui junto com você, amém? Glória a Jesus! Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no ar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluia! Quem está feliz com Jesus? Ele está aqui e Ele continua conosco durante a semana. A vitória de Deus está conosco, está com você. Aleluia, muito bom. Coisa mais feliz é saber que alguém se encontrou com Jesus. Mas para isso, nós temos que convidar outros, aqueles que precisam, seus amigos, sua família, seu colega de serviço. Traga ele aqui na quarta-feira, no GCs, no